Oi, Bia! Oi, vovó! Oi, pessoal! Bia, como é maravilhoso voltar aos cultos presenciais! Sim, vó! Estar com os meus amigos junto na Betânia é muito bom! Então, Bia, chama esse pessoal que ainda tá em casa! Pessoal, se inscrevam no site da Betânia e venham nos cultos presenciais, porque é muito bom que os irmãos vivam em união. Isso mesmo! Mas hoje temos mais ensinamentos por aqui, da Palavra de Deus! E o que a gente vai ouvir hoje, vó? Então, Bia, estamos ouvindo nesses dias todos muitos momentos especiais da vida de Jesus, não é mesmo? É, vó. E hoje vamos ouvir sobre um jantar especial. Sabe, Bia, Jesus fez algo nesse jantar que até hoje todas as igrejas fazem o que Jesus fez. Poxa, vó, agora você me deixou curiosa. Depois de tanto tempo, desde que Jesus passou aqui na Terra e até hoje fazem isso? O que foi que ele fez? Curiosa. O pessoal em casa deve estar curioso também, né? Ah, mas a tia Grazi vai contar pra gente. Chama ela. Tia Grazi, conta pra gente. Olá, crianças! Espero que todos estejam bem. Eu sou a tia Graça. Estou muito feliz em poder estar aqui junto com vocês para aprendermos mais uma história fantástica sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, que é Senhor e Salvador da nossa vida. Nós vamos aprender hoje uma história para lá de especial. Como a tia Graça já falou aqui outras vezes, Deus, ele enviou Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, para limpar todo o nosso pecado. Jesus morreu lá na cruz. E quando Deus enviou Jesus, ele ficou um longo período na terra e ensinou muitas coisas boas. Jesus contava várias histórias, Jesus fazia vários milagres. E as pessoas que conviviam com ele aprenderam muitas coisas, inclusive os discípulos. Principalmente os discípulos que ficavam muito tempo junto com Jesus. E Jesus ensinava coisas fantásticas que podemos carregar para a nossa vida até hoje. E a história de hoje é sobre um jantar muito, muito especial, crianças. A tia Graça vai ler para vocês aqui um versículo e depois eu vou explicar. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Um versículo diferente. Nós vamos entender esse versículo. A tia Graça vai explicar para vocês no decorrer da história. O jantar que a tia vai falar hoje aconteceu em uma celebração da Páscoa. Vocês sabem o que é a Páscoa? Alguém já perguntou para vocês o que significa Páscoa? E o que vocês responderam? Será que a Páscoa fala de coelhinho e de chocolates, de ovos de Páscoa, de chocolate? Será? Crianças, a Páscoa é uma comemoração muito, muito antiga. Lá no livro de Êxodos, no Antigo Testamento, nos fala que o povo hebreu comemorou a Páscoa. Isso mesmo. Eles comemoraram a Páscoa no dia que eles foram libertos da escravidão. O povo judeu, que era o povo de Deus, eles foram escravos do faraó lá no Egito por muitos e muitos anos. E na noite que eles foram libertos, eles comemoraram a Páscoa. E sabe como eles comemoraram? Eles comeram pães asmos. Isso mesmo, esse nome diferente. Eles comeram pães asmos, esses pães eram feitos sem fermentos, por isso que eles eram chamados assim. E eles comemoraram. E hoje em dia, nós também comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Vocês lembram que a tia falou que Jesus morreu para nos salvar? Isso mesmo, ele morreu lá na cruz para limpar o nosso pecado e para que possamos ter vida com ele. Mas Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está do lado de Deus Pai. Isso mesmo. Jesus, ele vive até hoje. E esse é o verdadeiro significado da Páscoa.
A Páscoa não é comer chocolates, não é ter coelhinhos de Páscoa. É comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. Então, agora vocês vão poder explicar quando perguntarem para vocês o que significa a Páscoa. E vamos então aprender a nossa história de hoje? Sobre um jantar para lá de especial que Jesus teve com os discípulos? E o que será que aconteceu nesse jantar? Vamos descobrir? Então, crianças, os judeus, eles comemoravam todos os anos a Páscoa. Eles sempre fizeram isso. E por isso, Jesus mandou que Pedro e João preparassem esse jantar especial. Isso. E aí, Pedro e João, que eram discípulos de Jesus, perguntaram a Jesus, mas como que eles iriam fazer isso? E aí, Jesus deu as instruções. Jesus falou que quando eles chegassem na cidade, iriam encontrar com um homem com um pote de água. E que era para Pedro e João seguirem esse homem até a casa que ele fosse entrar. Quando eles chegassem lá, era para perguntar ao dono da casa onde seria feito o jantar, onde seria preparado o jantar. E o dono da casa falaria que o jantar seria preparado em uma casa, em uma sala muito bonita no andar de cima. Então, assim os discípulos fizeram. E crianças, vocês acreditam que aconteceu tudo conforme Jesus falou? Os discípulos foram obedientes, foram lá e fizeram como Jesus tinha instruído eles. E quando eles chegaram lá, tinha uma mesa muito linda e numa sala muito grande e eles prepararam tudo. Ficou tudo perfeito. E aí Jesus estava lá com os discípulos. No finalzinho da tarde, Jesus se reuniu com todos os discípulos e a tia Graça imagina que era uma mesa enorme, porque Jesus tinha 12 discípulos. Era bastante gente na mesa. E aí todos estavam sentados e Jesus estavam lá ceando, e aí Jesus falou uma coisa para eles. Jesus falou uma coisa que ninguém estava esperando. Jesus falou assim: eu afirmo que um de vocês irá me trair. Gente, como assim? Os discípulos eram amigos de Jesus, todos andavam sempre juntos. Mas Jesus, ele sabia que um dos discípulos que estavam ali iria trair ele. E aí todos começaram a olhar assim uns para os outros e perguntaram: mestre, sou eu? Eles ficaram confusos e eu imagino que ficaram tristes, né? Traição não é uma coisa boa, né? Traição é uma coisa ruim. E Jesus respondeu que o traidor seria um dos 12 discípulos, porque precisaria se cumprir uma profecia de profetas antigos que vieram antes dele. Então, ficaram todos assim surpresos. Mas aí, Jesus pegou o pão, a ceia continuou. Jesus fez esse comunicado e a ceia continuou. Aí Jesus pegou o pão, partiu, agradeceu a Deus, partiu o pão, deu a todos os discípulos e disse assim conforme está na palavra de Deus: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha que ceia especial. E aí depois ele pegou o cálice e fez a mesma coisa. Dividiu com todos e falou assim: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. E todos comeram. Todos comeram conforme Jesus tinha ordenado. Nossa, crianças, que coisa! Jesus, mesmo depois de ter anunciado que seria traído, ele ceou com os discípulos. E ele fez isso, pegou o pão, pegou o vinho, o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. E são simbólicos. E Jesus pediu para que fizessem isso em memória dele. E quando a gente lê o nosso versículo, lá no início, 1 Coríntios, que fala assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Então, Jesus pediu para que isso fosse feito até a volta dele, em memória dele. Que coisa bacana, que coisa especial. Jesus, ele sabe de todas as coisas, crianças. Jesus é maravilhoso. E naquela noite, eles comemoraram a Páscoa. Eles comemoraram a grande noite especial. E os discípulos aprenderam muitas coisas. E isso é muito importante a gente saber. Saber que Jesus, ele sempre nos ensina uma coisa especial. Jesus, ele nunca nos abandona. E que nós devemos ter conhecimento da palavra dele, de todas as historinhas, que são histórias maravilhosas. E esse jantar, então, chegou ao fim. O jantar, eles terminaram, cantaram o hino e foram para os Montes das Oliveiras. E nós podemos agradecer a Deus todos os dias pela vida de Jesus que foi dado para morrer por nossos pecados. E podemos agradecer porque esperamos Jesus um dia voltar. A palavra fala que Jesus vai voltar. E nós temos que crer, ter convicção todos os dias que Jesus um dia vai voltar, e até lá nós temos que ser obedientes e fazer a vontade dele. Então vamos orar agradecendo a Deus por tudo? Vamos orar agradecendo por mais uma história que nós aprendemos hoje? Por mais um jantar especial de Páscoa que nós aprendemos hoje? E lembrar e contar aos nossos coleguinhas que a Páscoa não significa ovo de chocolate, nem coelhinhos? Vamos lá? Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai Santo, Pai bendito, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está sempre ao nosso lado. Obrigada porque o Senhor enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e porque nós devemos sempre comemorar que ele ressuscitou e que um dia vai voltar. E Jesus nos ensinou o que devemos fazer até a volta dele. Jesus nos ensinou como devemos ser obedientes. Nos ensina a sempre ter vontade de buscar a tua palavra, a sempre ter vontade de ser obedientes ao Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, crianças. É muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. E nos veremos em breve. Beijos da Tia Graça. Tudo bem? Eu sou a tia Ariane e hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal. Eu vou fazer perguntas e vocês vão responder. Prestem bastante atenção, porque vamos ter premiação. Serão 10 perguntas. Para cada pergunta, você vai poder responder A, B ou C. Você vai ver no vídeo as respostas. E aí você vai guardando as suas respostas. Quem conseguir responder 5, né? Quem conseguir responder não. Quem conseguir acertar 5 perguntas vai ficar no nível 1. Quem conseguir acertar mais de 5, até 8 perguntas, vai ficar no nível 2. Quem conseguir acertar as 10 vai ficar no nível 3. Vocês vão receber a premiação no culto hoje à noite. Quem não está indo no culto pode pedir à mamãe para enviar a sua resposta para a tia Ruth, tá? Você pode dizer lá quantas perguntas você acertou para a gente guardar a sua premiação. Tudo bem? Então vamos para as perguntas. Pergunta número 1.
Qual é o nome da missionária que eu tenho falado aqui? Pergunta número 2. Para onde a missionária vai? Pergunta número 3. Em que mês ela vai viajar? Pergunta número 4. O que ela vai fazer lá? Pergunta número 5. As crianças que vivem na Amazônia são chamadas de quê? Pergunta 6. Por que as crianças são chamadas de ribeirinhas? Pergunta 7. Qual é a maior necessidade das crianças ribeirinhas? Pergunta número 8. Qual é o nome do projeto da missionária Isabel Lobato? Pergunta número 9. Que objeto estamos pedindo para a missionária, para levar para a Amazônia? Pergunta número 10. Em Marcos 16:15, qual é a ordem de Jesus para nós? E aí, quem conseguiu responder e acertar 5? Quem conseguiu mais de 5? Ou quem conseguiu as 10? Olha, o importante é você participar. Não esqueçam de pegar a sua premiação com a tia Ruth hoje no culto lá na igreja. Quem não puder ir na igreja, pede a mamãe para mandar o número de acertos para a tia Ruth guardar a sua premiação. Tudo bem? E outra coisa, não vamos esquecer da nossa campanha, né? Nós estamos arrecadando kit de pasta de dente e escova de dente infantil para a missionária Isabel Lobato levar no SOS Amazônia. Ainda dá tempo, se você não levou, leva lá o seu kit. Outra coisa importante, quem levou, avisa para a tia Ruth, porque vai ter a premiação também, tá bom? Você vai ganhar mais uma premiação se você já levou. Tudo bem? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais este culto. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos ensinado a amar aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Pai, eu quero te pedir agora por esse trabalho da missionária Isabel Lobato. Pedir que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue usando a missionária para falar de Jesus para aquelas crianças lá na Amazônia. Pai, obrigado também porque nós estamos podendo participar. Muito obrigado. Continue nos abençoando e perdoe os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E até o próximo domingo. Fiquem com Deus. Um beijo.
Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Satisfação. Era Cristo, não é melhor. Você já visto, sou Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação pela vida, pelo Jesus. Alegria, cantando a melodia. Satisfação sem fim. Simpatia, segunda aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não é melhor. Prazer já visto, sou Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim.